O que eu queria chamar a atenção de vocês é que Naomi, ela podia também ter falado com Elimélia, né? Aí a gente vê o papel de nós mulheres, né? A gente está falando aqui só para mulheres, né? Nós mulheres na vida dos nossos maridos, para aquelas que são casadas, né? E para as que não são, já se prepararem já, né? Para isso. A palavra final, ela sempre vem do homem. Mas a mulher sabe, a Escritura diz que ela edifica o seu lar. Então a mulher, se ela tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio com as coisas do Criador, se ela tem o conhecimento da palavra, né? Se ela está sempre em tefilar, ela pode ajudar o marido em determinadas situações. Então, Naomi, ela podia ter chegado para Elimélia e ter se colocado de uma maneira diferente. Mas a gente vê que ela até perpetuou o erro dele, porque quando ele morreu, ela continuou no mesmo lugar. Então, vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 1. Quando os juízes ainda julgavam, nos dias em que houve uma fome na terra, certo homem de Betlehem foi viver no território de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então, nós temos aqui quando fala que no hebraico, a expressão vai-rir, né, que é uma expressão que toda vez que na escritura um texto começa com vai-rir, denota tristeza. Então, você nota que no hebraico, essa expressão aparece no primeiro versículo 2 vezes, não é isso? 2 vezes. Deixa eu ler de novo só esse iniciozinho. Ruth 1. Vayhi bimei shefot hashoftim, vayhi raav baaretz, vayeler ish mi beit lechem Yahudá, lagur bisedei Moav, hu veisto ushnei vanaiv. 2 vezes. 2 vezes. Vocês conseguiram ouvir? 2 vezes? Vai rir? Conseguiram? Acho que sim, né? Isso. Bota uma mãozinha aí. Então, essa expressão, ela denota tristeza, né? Então, quando algum acontecimento triste vai acontecer, a gente vê essa palavra em toda a escritura, né? Vai rir, né? Aparece toda hora, né? E eles dizem, né, em Israel, que ela ocorre 2 vezes, que ela aponta para 2 tipos de fome. Uma fome de pão, mesmo físico, né? E uma fome de Torá, né? Então, tipo assim, é como o Criador mostrando a tristeza, porque o juízo deles tinha que vir sobre Israel, né, nesses dias. Na verdade, o juízo, ele vinha sobre os juízes, né? A cobrança do Criador estava sobre os juízes. Daí a gente vê como que um líder, ele influencia toda uma nação e respinga em todo mundo. Em todo mundo. Né? Uhum. Porque o povo teve fome, né? Passou por fome, né? Na terra de Israel por conta dos julgamentos dos juízes que não estavam sendo corretos, da maneira correta, né? Então, aí tem um texto que fala aqui em Juízes 21, 25. Aí eu queria pedir, ver se a Eliane lê para mim. Pode ler, Eliane? Juízes 21, 25? Leio sim, Nery. Tá. Nesse tempo, os filhos de Israel partiram dali, cada um para sua tribo e para sua família. Assim voltaram cada um para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Tá, então esse versículo, ele expressa bem, obrigada, Eliane, ele expressa bem o que era o livro de Juízes, né? Naquele tempo tem uma versão que fala, não havia rei em Israel, foi o que ela leu, né? E cada um fazia o que achava bom aos seus próprios olhos. Então, vocês imaginam um povo sem liderança, cada um achando bom. Isso aqui eu acho que é assim, né? Então, essa bagunça, bem diferente daquilo que o nosso Elohim nos ensina, né? Que a gente percebe em toda a escritura que ele é um Elohim organizado,
tem uma disciplina, tem uma ética, né? Então, bem diferente era esse período de Juízes, né? Porque era uma coisa assim bem bagunçada, cada um fazia aquilo que parecia bom aos seus próprios olhos, né? A Escritura fala. Então, quando a gente não está assim, a nossa vida não está em equilíbrio, né? A gente vai falar sobre esse equilíbrio daqui a pouco, né? Acontece isso, né? A gente acaba fazendo aquilo que parece bom aos nossos próprios olhos, porque a gente está desequilibrado, a coisa está, vamos dizer assim, degringolada, que fala? Desgringolada. Acho que é alguma coisa assim. A coisa está desgringolada, tipo assim, a coisa perde você perde o controle da situação, você já não sabe mais se está no centro da vontade de arruar, se não está, tenta estar e não está, e será que isso é a vontade, será que não é? Mais ou menos isso, né? É verdade. É um período mais ou menos assim que é o livro de Juízes, né? Pode falar. Tinha um filme antigo, né? Quem já tem mais de 25 anos deve lembrar, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu. O piloto sumiu, é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso, né? Quando o piloto some, né? Da nossa vida, né? E aí fica sem saber como é que vai ser, como é que é e tal. Então, aqui a gente vê nesse primeiro versículo, né? Que houve uma fome na terra, né? Então, essa fome é o juízo do Criador sobre os juízes, né? E essa fome fez com que a família de Elimelech, né? Naomi e seus filhos saíssem da terra de Israel e fosse para Moabe, né? Então, a gente vê que foi assim, tipo assim, uma fuga, né? Daquela situação, né? Quando a gente vê que a Torá, ela prescreve, né? Que quando o Criador ele está emitindo, vamos dizer assim, um juízo sobre uma nação, a gente deve se sujeitar a esse juízo, né? Isso é uma coisa muito interessante para a gente aprender. Assim é na nossa vida, né? Nós caminhamos, aí erramos, né? A gente errou, a gente vai o quê? A gente aprende com a Torá o quê? Que as consequências vão vir. A gente pede perdão, o perdão do Criador vem sobre a nossa vida de imediato, porém as consequências a gente vai obter durante a nossa caminhada. Então, quando o Criador ele nos corrige, que a Escritura diz que ele corrige aqueles que amam, né? Quando ele nos corrige, o que acontece? Nós precisamos estar de ouvidos e olhos abertos, né? Bem atentos, porque ele nos ama. E até a gente estava conversando aqui essa semana, né, sobre correção, que o ímpio, né, ele meio que já tem aquele caminho, não é isso que você estava falando? Isso, em Yohanan, João, capítulo 15, o Mashiach fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, né? E o pai é o agricultor. Aí ele fala, né, que ele poda, né? Nós somos podados porque para produzir mais frutos, porque sem ele a gente não pode fazer nada. Então, nós que somos filhos, aparentemente levamos uma vida mais dura, porque o ímpio ele não tem correção, ele olha para a nossa vida, toda hora a gente é corrigido, é igual uma árvore que vem lá o agricultor, né, e poda toda hora, né? Então é assim, o ímpio não, ele não é podado durante a vida, ele no final da vida dele é que ele tem um corte drástico e definitivo e é lançado no fogo. Então, tanto em Provérbios quanto em Hebreus fala que o Criador recebe a cada um de nós como filhos, e como somos filhos, não somos bastardos, e por isso somos corrigidos. Filho meu, não desmaies quando fores corrigido por Yahuwá, porque ele repreende e castiga todos quantos ele recebe por filho. Isso. E nós somos filhos. Então, se tem poda na nossa vida, toda hora o Criador vem, corta as nossas asinhas. Toda hora vem podando a gente, é sinal que não somos bastardos, somos filhos. Então, nessa expressão que tem em hebraico, onde fala assim, Shefot Hashoftim, né?
os juízes julgavam, né? Pode ser traduzido também como nos dias em que Elohim julgou os juízes, né? Então, esse é o contexto, né, do livro de Ruth, né? Foi aí que aconteceu a história de Ruth, nesse período aí difícil, né, da história de Israel, né? Vamos falar assim, né? Então, a gente vê que houve fome na terra, né? Eu queria pedir o Alan para ler para a gente Amós 8, do 11 ao 12. E eu ia pedir a Leá para ler para a gente, pode ser? Devarim 15, 11. O Moré vai ler, depois se a Leá pode ler para a gente. Vamos lá, Amós 8, do 11 ao 12. Eis que vem dias, diz o soberano Yahuá, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Yahuá. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra de Yahuá, e não a acharão. Leá, consegue ler pra gente? Shalom, posso sim. Shalom. Porquanto o pobre nunca cessará de existir na terra, então eu te ordeno dizendo, tu abrirás tua mão generosa para teu irmão, para o teu pobre e para teu necessitado em tua terra. Amém, obrigada. Então, dentro desse contexto, quando Elohim julgou os juízes e a fome veio sobre a terra de Israel, Elimelech pegou sua família, a escritura diz que ele era, lá em Mateus 1,4, a gente vai ver ele na descendência do Machia, né? Ele é membro da tribo de Arudá, descendente de Narshon, e que é avô de Boaz, né? Narshon, avô de Boaz, né? É lá em Mateus 1,4, depois se vocês quiserem ver. Então, o versículo diz que ele saiu, ele usa a palavra lagur, no primeiro ou no segundo versículo? Deixa eu ver aqui. Vê aí para mim. Diz que ele saiu para... No primeiro versículo. No primeiro? Lagur, Bicedei, Moab. Essa palavra lagur fala que ele saiu para peregrinar. Elimelech não tinha intenção de morar em Moabe, né? Na verdade, ele foi com a intenção de peregrinar. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele aceitou permanecer fora da terra de Israel e teve como punição a morte. Pode falar. Uma coisa que a Mary está querendo dizer é o seguinte, né? Em Ruth 1:2 diz que eles eram efrateus. Esse termo efrateu, ele é usado também lá em 1 Samuel, no iniciozinho, se referindo a Elcaná, que viria a ser o pai de Shemuel, né? O marido de Haná e Peniná, né? Ou seja, efrateu é um termo em hebraico que significa uma pessoa de muitas posses, uma pessoa rica, respeitada, né? Uma pessoa nobre, né? É tipo assim um exemplo, né, para as pessoas, né? Com a situação financeira muito boa. E ele não aceitou ser corrigido pelo Criador quando o Criador enviou a fome sobre a terra de Israel, né? Então ele, no caso, vamos dizer assim, ele quis burlar a correção do Criador, indo para uma outra terra, para se eximir, para se livrar da responsabilidade de estar ajudando as pessoas pobres dali de Beit-Lehem, de Yahudá, né? Sim, quando ele tinha que estar ali para ajudar e para se sujeitar também. Sujeitar à correção. A correção, né? Uhum. Quando a gente erra, a gente tem que aprender a baixar a cabeça e dar a cabeça para bater, né? Errei, é verdade, né? Me corrige, estou aqui, né? Uhum. Então, são coisas que a gente tem que aprender na vida da gente. Então, muitas vezes, a gente... isso me fez lembrar, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, não está lendo a Escritura, não está orando, não está em comunhão com o Criador. Aí a gente pensa assim, é só uma fase. É uma peregrinação, lagur. Peregrinação, lagur, né? Lagur. Para peregrinar, só um tempo. Só um tempo para peregrinar. E quando a gente vê, o nosso coração se acomoda. Uhum. E aí a gente fica ali, né? Então a gente não pode se acomodar com essas situações. A gente tem que o quê? Se levantar e voltar para a terra de Israel.
Eu vou prosseguir aqui no versículo 2, que fala assim: o nome do homem era Elimelech, o nome de sua mulher era Naomi, e seus 2 filhos se chamavam Marlon e Quilion. Eles eram Efrati, que nem o Moré falou, né, de Beit-Lehem e Arudá, Efrati, pessoas de posse. Chegaram à planície de Moabe e estabeleceram-se ali. Então eles chegaram ali e ficaram ali, armaram a tenda deles e ficaram ali. Isso lembra também o que o comentário judaico fala sobre Ló, né? Isso, que Ló, ele não foi assim, de um dia para o outro para a direção de Sodoma e Gomorra, né? Ele ia armando e desarmando as tendas. Ele ia armando e desarmando as tendas até chegar lá. Então, quantas vezes a gente não vai de uma vez só para uma situação na nossa vida, né? Numa situação que a gente mesmo se coloca. Às vezes a gente vai, arma e desarma a nossa tenda até a gente, quando vê, já está naquela situação bem difícil de sair, né? É verdade. Porque às vezes é bem difícil de sair, que ele pagou um preço, a mulher dele olhou para trás e ficou lá, né? Na história de Ló. Então, vamos lá. Então, eu vou ler aqui o versículo 3. Elimelech, o marido de Naomi, morreu e ela foi deixada. A gente viu aqui que a morte dele foi o quê? Uma consequência, né, a ele ter permanecido ali, né? Então, assim, gente, ele veio de um contexto, né? Se a gente pensar em que estava Israel uma verdadeira bagunça, vamos dizer assim, uma coisa meio desordenada. Então, as pessoas ficam também, igual a gente falou, né? Aperte o cinto, o piloto sumiu. O piloto não tem piloto. Cada hora um piloto fala um negócio, cada hora um faz uma coisa diferente, fala um negócio diferente. E aí aconteceu aquilo ali e eles quiseram sair daquela situação, né? Erradamente, né? Porque era o Criador estava corrigindo Israel, né? Mais necessariamente os juízes, né? E uma coisa interessante é que o nome desse homem, né, que era o chefe da família, é Elimelech. Eli significa meu El, né? Ou seja, meu poderoso, né? Lembra que El é abreviatura de Elohim, ou seja, meu poderoso, e Melech é rei, ou seja, o nome dele significa o meu poderoso é rei. Só que nas atitudes dele, ele não demonstrou isso, né? Ele não agiu como se o poderoso fosse o rei dele. Fosse rei dele mesmo. Como se Elohim fosse rei dele. Ele agiu ao contrário. Então aqui diz que ele morreu e ela foi deixada. Ela e seus 2 filhos. E aí o que aconteceu? Eles arranjaram esposas entre as mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfá e o nome da outra era Ruth. Então, aqui o versículo 4 termina dizendo: eles viveram ali durante cerca de 10 anos, né? Então, eles ficaram ali em Moabe durante cerca de 10 anos. Então, Marlon e Quilion morreram e a mulher ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Esse aqui é o final do versículo 5, né? Isso. Então, a gente vê aqui que nessa situação aqui especificamente, que Naomi, ela era aquela que era conhecida como, o nome dela significava agradável, né, amável, né, e tinha conexão até, a gente viu aqui na Gemátria, com Tove, né, com bom. Isso mesmo. Sim, pode Uma falar. coisa interessante, o único salmo que foi preservado a melodia até hoje é o Salmo 133. E o nome de Naomi, a estrutura da palavra, aparece no Salmo 133, vocês vão perceber, ó. E Neimatov Umanaim, Naim, Shevet Ahim Gam Yahad, ou seja, só o iniciozinho, como é bom e agradável, né? E Neimatov Umanaim, esse Naim aí é da mesma estrutura do nome Naomi. Vocês percebem que a pronúncia é igual, quando vocês olham as letras no hebraico é a mesma estrutura, né? Ou seja, Naomi significa agradável. No Salmo 16 também, caem-me as divisas em lugares agradáveis. O salmista também diz isso no Salmo 16. É a mesma estrutura do nome Naomi. Né? Tanto que mais para frente ela vai dizer, não me chamem mais de Naomi, de agradável, me chamem de Mará,
amarga, né? Ela até fala isso, né? Então, bem interessante. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que Naomi, ela podia também ter falado com Elimelech, né? Aí a gente vê o papel de nós mulheres, né? Vamos dizer assim, né? A gente está falando aqui só para mulheres, né? Nós mulheres na vida dos nossos maridos, para aquelas que são casadas, né? E para as que não são, já se prepararem já, né? Para isso. A palavra final, ela sempre vem do homem. Mas a mulher sabe, a Escritura diz que ela edifica o seu lar. Então a mulher, se ela tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio com as coisas do Criador, se ela tem o conhecimento da palavra, né? Se ela está sempre em tefilar, ela pode ajudar o marido em determinadas situações. Então, Naomi, ela podia ter chegado para Elimelech e ter se colocado de uma maneira diferente. Mas a gente vê que ela até perpetuou o erro dele, porque quando ele morreu, ela continuou no mesmo lugar. Ele morreu, né? Ela continuou, ela perpetuou o erro dele. Então, o que aconteceu? Ela só voltou para Israel quando ouviu que a fome lá tinha acabado. Morreram os 2 filhos. Quando morreram os 2 filhos, depois de ter pago aquele preço que muito provavelmente não era necessário. Então, Naomi, ela podia ter se colocado perante o Elimelech de uma maneira diferente. Na verdade, a gente vê que ela perpetuou o erro dele. Ela não só foi com ele, não falou nada, como perpetuou o erro dele. Na verdade, o que acontece? A gente vê que na Escritura, lá em Bereshit 21:12, que até o nome do nosso grupo é a voz de Sara, que o Eterno fala para Abraão ouvir a voz de Sara, não é isso? Lê aí pra gente, Bereshit 21:12. Então, por quê? Sara estava tendo orientação do Criador, né? Olha que coisa interessante.